Vamos ter aqui a nossa entrevista na manhã desta sexta-feira. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó a psicóloga doutora Michele de Almeida Alves e a assistente social Heloíse Bertanin, é isso? Bertanin, né? Vão falar com a gente aqui a respeito do combate ao abuso sexual infantil. O mês de maio foi um mês alusivo, dedicado para campanhas específicas a respeito disso, mas é um assunto que a gente tem que se preocupar e acontece durante todo o ano. Por isso nós vamos conversar com elas a respeito dessa situação. Primeiramente, Luiz, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos que acompanham a Rádio Cultura. Doutora Michele, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia ouvintes da Rádio Cultura. Muito bem, vamos lá. Vamos falar do combate ao abuso sexual infantil. Foi tema dessa campanha durante o mês de maio. Quais foram as principais ações que foram empreendidas aqui na cidade de Timbó, Heloíse? Então, nacionalmente tem essa campanha, né, de combate, e aqui em Timbó a gente realizou algumas ações, né, que são mais ações de mobilização e de divulgação das informações. Vou trazer como destaque o seminário que foi realizado no dia 10, que contou com alguns profissionais das diversas áreas. A gente teve nós, da assistência social, adolescentes, o Poder Judiciário, delegacia. Então, com o intuito de divulgar as informações principais em relação a esse tema que é tão importante e difícil ao mesmo tempo de lidar. Então, o público, a gente teve mais de 100 pessoas, né, profissionais da área, dos serviços públicos e adolescentes que tiveram presentes nesse momento. A gente também fez várias frentes de mobilização para as pessoas terem um olhar atento sobre isso. O tema principal ele foi Faça Bonito, proteja a nossa criança e adolescente, né, que lembrar é necessário. Então, foram feitos também, talvez as pessoas tenham visto alguns banners ali no CREAS, que a gente trabalha ali na assistência social, na rua 7 de setembro, aos fundos do prédio principal da prefeitura tinha um, né? A gente também tem um atendimento do CRAS, que é no bairro Araponguinhos, também foi colocado. E foi realizado também mobilização junto a um evento que teve do município com a entrega de folders para poder explicar, sensibilizar a população, né? Fora as redes sociais também da prefeitura, Exatamente. Que também foi amplamente divulgado, né? Muito bem lembrado. Pois é, e a gente fala sobre esse assunto do abuso sexual infantil, Heloíse, e muitas vezes dá a impressão, né, que isso é uma coisa que está longe, que é uma notícia e outra que a gente vê aí numa cidade, enfim, mas Timbó tem problemas com isso também. Infelizmente, sim, né? É um tema presente que a gente precisa conversar, principalmente porque precisa prevenir, mas sim, temos situações que já aconteceram em Timbó, né? Por isso que o atendimento, o acompanhamento, os canais de denúncia são bem importantes ser divulgados para a gente ter uma atenção sobre isso. Agora eu quero conversar com a doutora Michele, que é psicóloga e trabalha com esse tema também, e para a gente falar agora do ponto de vista da criança abusada, porque certamente uma situação como essa afeta psicologicamente a criança, e não só ela como criança, mas pode afetar ela para toda a vida. Então, quais são os principais problemas que um abuso sexual pode causar numa criança e na sua vida como um todo? Então, todo ano a gente fala sobre o que é o abuso, a gente fala sobre os sinais de alerta, a gente fala sobre os canais de denúncia, né? E pouco se fala sobre caminhos possíveis, né? Justamente porque a violência, ela esvazia, né? Ela causa um esvaziamento, ela paralisa, né? Então, nós precisamos encontrar meios e soluções cooperativas, né, para que a gente faça com que essa criança, esse adolescente, possa sentir algo bom novamente, né, possa confiar em si mesmo e também estabelecer relações de confiança novamente, né. Então, assim, esse ano nós procuramos colocar a nossa atenção nessa sensibilização no mês de maio, né, no trabalho em rede, né.
Então, assim, o que é o trabalho em rede? Não existe outra forma de trabalhar com esses casos, né? Tão delicados e complexos, né? Senão por meio do trabalho em rede. Então, assim, vamos pensar que essa criança que é atendida lá na assistência social, ela também está na escola, ela é atendida na unidade de saúde, ela circula na comunidade, ela está lá no grupo de dança, ela está lá na escolinha de futebol, né? Então, pensando em saídas possíveis, e falando do nosso seminário lá do dia 10, aconteceu algo muito interessante, que nós convidamos, além da juíza, né, da psicóloga da delegacia, nós convidamos, então, representantes do Senai e também convidamos o Morastone, um adolescente, né? E aí pessoas que perguntaram assim, né, até colegas de trabalho, né, mas por quê? Né, assim, o que tem a ver convidar alguém do esporte para um seminário que fala sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E é justamente pensando nessas saídas possíveis, né? Então, assim, muitas vezes vai ser por meio da iniciação no trabalho, vai ser por meio do engajamento em uma atividade cultural, vai ser por meio do envolvimento num time, no esporte, que essa criança, esse adolescente vai poder encontrar novamente um sentido para a vida dela, né? Reconstruir, ressignificar aquele sofrimento vivenciado, entende? Porque normalmente isso acontece no âmbito da família ou de alguém de confiança, então a questão da confiança ali é algo importante. A ameaça, né? A ameaça de a criança normalmente é ameaçada para não contar isso para ninguém. E ainda além de tudo isso, além dessa situação da confiança estar sendo traída, normalmente quem mais ela confia é que está se aproveitando da situação. Tem a situação da ameaça, depois ainda tem a pressão de que se eu fizer alguma coisa, aquela pessoa vai ser punida, vai ser presa, vai sair do âmbito da família, vai perder o sustento. Então tem tudo isso para ser trabalhado e tudo isso pode impedir também que as crianças, adolescentes que sofrem esse tipo de abuso se manifestem. Esse é o caso, são casos que são identificados também por vocês quando acontece esse tipo de abuso? São casos que vocês identificam, assim, essa situação da violência psicológica, do fato da pressão psicológica que se sofre no momento que tem o abuso, e isso né, continua aí por anos e anos, muitas vezes, porque a criança não tem a coragem de denunciar, porque ela é alguém que ela confia, porque ela sofre pressão no sentido de ameaça e porque também se ela denunciar aquela pessoa que talvez ela, por mais que esteja fazendo esse abuso, é alguém, né, que está ligado, tá ligado intimamente ali, pode ser até um pai ou alguém da família, e aí tem o medo também de que essa pessoa seja punida. Acontece isso, de fato? E o rompimento dessa família, né? A quebra desses vínculos, né? Isso que você colocou agora, sim, é a característica típica e básica, né, das questões de abuso, realmente, né? Desse fenômeno que né, o abuso de crianças e adolescentes. Porque, como você falou, ao contrário do que se pensa, a maioria dos casos acontece, sim, no seio familiar, né, ou por pessoas de confiança, né, da família e dessa criança. Né? Então, realmente vai trazer consequências tanto para a criança e para o adolescente, como para a família como um todo. Né? São situações assim que a gente são abomináveis, mas têm que ser tratadas. E como existe essa dificuldade da própria criança se expressar, do próprio adolescente se expressar, é necessário, então, que se fique atento aos sinais. E aí, os sinais é como você falou, os sinais aí o professor tem que estar treinado para observar os sinais, o professor da escolinha de futebol tem que estar treinado para observar os sinais, por isso a importância desse envolvimento da sociedade. Mas quais são esses sinais, os principais sinais, então, que essas pessoas estão sendo treinadas a observar?
Então, na verdade, a gente fala sobre esse olhar sensível e atento, né? Assim, não necessariamente em treinamento, mas à medida que se fala mais sobre o assunto, à medida que essa rede se comunica de uma forma mais fluida, né? Cada vez mais, né, esse olhar atento vai sendo desenvolvido. Então, assim, o que nós colocamos é que mudanças bruscas de comportamento, né? Aquela criança que costumava ser muito espontânea, comunicativa, então, assim, de repente, ou, né, um período curto de tempo, ela começa a ficar mais isolada, mais fechada, introspectiva, assim, uma mudança considerável de comportamento, precisa ser observado. Ou o contrário, também pode acontecer, né? Uma criança, de repente, que costuma ser mais calma, tranquila, né? Daqui a pouco se apresentar mais reativa, né? Também é necessário que tenha esse olhar atento. Claro, nem tudo é abuso, né? Assim, tem diversos outros fatores que podem acarretar essas mudanças de comportamento, certo? Então, Mas o importante é a identificação, que também esses assuntos podem ser trabalhados. Exatamente. Então, é isso que a gente coloca, né? Não, nem tudo é abuso, porém, essas mudanças bruscas de comportamento precisam ser observadas. Não dá para esquecer o caso da aluna aqui de Timbó, né, que infelizmente foi assassinada brutalmente aí, e que depois, né, acompanhando mais o caso, por exemplo, que ela ia com, mesmo quando o tempo estava quente, ela ia de casaco para a escola e tal, enfim, para muitas vezes esconder o que ela sofria. Então, são esses detalhezinhos aí que muitas vezes podem passar desapercebidos, mas né, por que ela usa casaco, está usando casaco e não quer tirar o casaco, mesmo que vá fazer uma atividade, mesmo que esteja numa temperatura que não necessitaria de usar um casaco, enfim. Então é isso, né? É esse olhar mais atento para esse tipo de situação, que às vezes pode passar desapercebido, mas para um olhar mais atento para aquela pessoa que está, como você mencionou aí, está mais consciente a partir do momento da discussão desses temas, acaba não passando tão desapercebido assim, e a gente vai lá e, numa situação como essa, pode ter algo acontecendo ali, pode uma criança, uma adolescente aí ser ajudada nesse sentido. Os canais de denúncia que nós temos à disposição no nosso município, como é que funciona, como é que tem acesso aos canais de denúncia? Então, nós temos canais de denúncias que são tanto forma nacional quanto o contato direto aqui no município, né? É importante destacar em relação à denúncia que ela pode ser anônima, né? Então, assim, é importante ter alguns dados de identificação, poder detalhar ao máximo a situação, mas se tiver dúvidas também, esses canais servem tanto para denúncias quanto para poder orientar de como conduzir a situação. Nacionalmente, a gente divulga muito, né, o Disque 100, 100, né, que ele também oferece hoje um aplicativo no celular, que você baixa ali, faz a denúncia, que você tem a opção tanto de acompanhar o que foi feito em relação a essa denúncia, né, como de não se identificar. E aqui em Timbó a gente tem a Delegacia de Polícia Civil, né, como forma de registrar um boletim de ocorrência, de fazer a denúncia. Também pode ser, em algumas situações que é um flagrante, que está acontecendo na hora, ligar a Polícia Militar 190, né, que daí são situações que menos acontecem em relação ao abuso sexual, mas é importante saber desse canal de denúncia e apoio. E a gente fortalece sempre o contato com o Conselho Tutelar, que é quem recebe as denúncias e, a partir dele, orienta tanto no sentido de como vai se dar essa investigação, essa apuração criminal, quanto os encaminhamentos para que essa família seja atendida nos serviços de apoio, que a gente chama. Então, o telefone do Conselho Tutelar é 3380-7180, né? E o plantão é o 99179-3997. Importante sempre ressaltar, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas não está se fazendo nada em relação a determinado assunto, esse é um tema muito complexo de se lidar. Aí você trabalha com a Polícia Civil no âmbito da investigação, precisa ser investigado. Né? Uma medida que você tem uma denúncia, você precisa investigar, você precisa juntar provas para poder, quando for efetivamente fazer alguma coisa, você ter a situação bem desenhada, para não dar
não ficar fazendo nenhuma, né, tomando nenhuma atitude, nenhum procedimento, e isso a polícia não faz mesmo, né, sem que você tenha a comprovação da situação. E aí envolve também a polícia militar, envolve os órgãos de polícia aqui da cidade, mas o que tem que ficar claro aqui é essa situação da complexidade que é trabalhar uma situação como essa, né? Não é simplesmente, denunciou, a polícia já está lá batendo na porta da casa, não é bem assim, né? É uma situação muito delicada e, como mesmo você falou, impacta não só a pessoa, a família, toda a sociedade. Então, como lidar com isso, né? Por isso que a gente entende e defende a questão de redes de apoio, né? Cada um tem uma parte nessa sociedade, e a gente precisa trabalhar isso com forma de sigilo e de preservação dessa família, mas também dar os encaminhamentos necessários. Então, hoje, um trabalho em relação a uma situação que tenha denúncia ou que tenha já ocorrido a situação, a gente fala de forma articulada entre os serviços. A gente tem o viés ali da questão de apuração criminal, né, que é um crime, então tem envolvimento da segurança pública, desses mecanismos, e ao mesmo tempo a gente tem a rede de proteção, que a gente chama, que é o quê? A gente tem os atendimentos que precisa na saúde, por exemplo, aqui no município de Timbó, toda unidade de saúde tem atendimento psicológico, né? E a gente tem o trabalho em rede, que a gente entende que um ponto principal é o da assistência social em relação a dar esses encaminhamentos. A gente recebe os encaminhamentos principalmente da delegacia, conselho tutelar, poder judiciário, dessas situações em que houveram a violação de direitos, né? E faz esse acompanhamento com a família, para, a partir disso, identificar situações de riscos, né? E potencialidades para poder ressignificar essa situação e romper com a situação de violência ocorrida. Então, é um trabalho em conjunto, a gente fala, né? E também na assistência social a gente trabalha com a prevenção, né, que são os grupos socioeducativos, justamente para inserir de forma possível esse tema para que as pessoas tenham a informação necessária. Tudo bem, olha, tem participação de uma ouvinte aqui, que não se identifica, mas ela diz aqui o seguinte: bom dia, estou ouvindo a entrevista. Que bom que hoje tem quem se preocupe com as crianças, as mulheres vítimas de estupro. Tenho 56 anos e ainda estou ferida. A ferida está ali. Fato que aconteceu na minha infância, que tenho trauma que levo para o resto da vida. E aí, Michele? Uma pessoa como ela ainda é possível tratar isso. 56 anos, mas ainda é possível tratar. Sim, é possível que ela busque por meio de psicoterapia, por exemplo, né? Assim, só que nós precisamos pensar que tudo que acontece na vida de uma pessoa, né, assim, deixa marcas, certo? Então, assim, o tratamento não vai fazer com que a pessoa esqueça o que aconteceu, certo? As marcas, elas permanecem. Então, a gente fala nessa questão, assim, de superar, né? A situação em superar é o quê? É você conseguir lidar de uma forma mais leve, talvez, né? Então, assim, é isso que a gente coloca, né? Assim, você vai ressignificar aquela tua história, mas não tem como apagar o que você vivenciou. Então, por isso que é algo tão delicado, complexo e grave, né? Que precisa realmente de uma intervenção e nenhum serviço sozinho vai dar conta. Certo? Então, isso que a gente coloca. Por isso que é importante esse trabalho conjunto que é feito a esses grupos de trabalho, grupos de apoio e envolvidos, né, nessa situação. Então, o nosso município tem esse trabalho ele é um trabalho que continua, apesar do dia 18 de maio, do mês de maio, mas é um trabalho que continua durante o ano todo. Isso, é feito de forma contínua nos serviços que a gente explicou, né, através do atendimento, tanto no caráter de prevenção, quanto no acompanhamento quando já acontece esse tipo de situação. É importante, sim, tirar esse tema da invisibilidade, né, para a gente poder aprender a lidar com isso, né. Tanto se fala, né, sobre isso no sentido da notícia, mas no sentido da conscientização, de trabalhar um pouco mais aprofundadamente, realmente, que não fique somente no mês de maio, que não fique só em ações isoladas, mas que as pessoas que estão ouvindo a gente utilizem essa entrevista, esse papo que a gente está batendo aqui com as profissionais
aqui da cidade de Timbó, que levem isso como algo importante no sentido de a gente falar mais sobre isso. E quando a gente fala mais sobre isso também, incentiva mais as pessoas a talvez até fazerem uma denúncia, incentiva mais as pessoas a ficarem atentas, a perceberem aquilo que não percebiam, e essa rede começa a funcionar de forma mais adequada, né, mais efetiva. Então eu quero agradecer a participação de vocês aqui no Repórter Cultura, a psicóloga Michele de Almeida Alves, e desejar que essa nossa entrevista aqui tenha servido também para essa conscientização das pessoas que nos ouvem. A gente tem uma grande audiência aqui do Repórter Cultura, tanto aqui na parte central da nossa região, quanto no interior aqui também. Então, gente, vamos ficar atentos a essa situação. A gente ouviu um relato aqui de uma pessoa de 56 anos que carrega consigo ainda os traumas de ter sofrido abuso sexual. Isso não é um caso isolado, isso não é uma situação que acontece lá em São Paulo, lá em Blumenau, lá em Florianópolis. Não, acontece aqui na cidade de Timbó também, infelizmente, como já nos relatou aqui. Então, é algo importante que isso tenha servido para conscientização da gente, como sempre. É o objetivo de a gente ter trazido aqui a psicóloga Michele de Almeida Alves e também a assistente social Heloíse Betanin. Michele, muito obrigado pela participação aqui no Repórter Cultura. Sucesso aí no seu trabalho. Agradecemos a você a oportunidade e também desejamos um bom final de semana a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Heloíse, um abraço para você, sucesso aí. Sempre que tiver alguma novidade, alguma questão importante para colocar para a comunidade, sempre fica à vontade. A gente sempre vai estar com os microfones abertos aqui para divulgar esse tema que é de tamanha relevância. E qualquer outro assunto aí que a assistência social tenha que seja relevante para a nossa comunidade. Muito obrigado. Agradecemos muito pela oportunidade, ficamos à disposição da população se tiverem alguma dúvida, precisarem de mais informações.